Agora, na fatologia, página 11, terceira linha de baixo para cima. Gostaria que falasse acerca do ato de não perguntar para não demonstrar desconhecimento. Imagina se eu, como eu já comentei, the best, aquela que sabe tudo, domina todas as informações, vai demonstrar que não sabe uma questãozinha de nada. Isso aí é sofredor, é humilhante. Às vezes, eu me forço a fazer a pergunta exatamente para me expor. Mas é difícil. Ô Vera, estou vendo a placa ali que foi colocada aqui no tertuliário, que é justamente uma técnica aí para combater, vamos dizer assim, essa problemática, né, que é a recomendação do professor Valdo. Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. Porque a gente sabe, né? Você está colocando o seu caso pessoal, mas a gente sabe que é da maioria, ou de muitos, vamos dizer assim, de ficar mais calado, ficar com vergonha de perguntar, principalmente a pessoa que está vindo aqui de primeira vez, ou que é mais novata, né? Eu em algumas situações, eu fico receosa de perguntar, porque eu passo muito tempo sem vir, né? Então eu vou, às vezes, perguntar, como já aconteceu, eu já fiz algumas perguntas que o Valdo falava assim, mas de novo isso, nós já falamos isso várias vezes, pergunta para outra pessoa. Então, são assuntos que são comuns para quem está aqui todos os dias. Então, às vezes, eu me inibo em relação a isso. Eu vou perguntar algo que eles já estão discutindo há meses. Eu cheguei aqui, eu já fui podada algumas vezes em relação a isso, aí você ajunta, né? Mas você sabe, eu já observei e eu adoro quando tem uma pessoa super novata, que nem nunca ouviu falar de Conscienciologia, que aparece aqui no tertuliário, nas mini tertúlias, principalmente, claro, eu vou falar do caso da capacidade de paradidática e de síntese de assuntos super complexos que a gente consegue ouvir aqui no tertuliário. Por exemplo, quando chega um novato, pessoa novata que nunca ouviu falar em Conscienciologia, ela chega aqui super jejuno, faz uma pergunta de um assunto ultra complexo para o professor Valdo, e ele debulha aquilo e sintetiza de uma maneira tão impressionante, assim, tão clara, é sempre uma aula, né? E eu tenho quase que certeza, é óbvio, que essas pessoas não têm noção do quanto que elas acabam ajudando todo mundo, os mais veteranos, porque são sínteses, às vezes, bem complexas de você conseguir, né? E então, essa questão do fácil e do difícil, do simples e do complexo, do inicial e do avançado, não tem muito sentido para inibir alguém, né? Porque às vezes a pergunta mais boba, mais boboca, mais simples, que a pessoa veterana acha que tira de letra, que conhece muito bem, às vezes ela não consegue aprofundar 1 milímetro a mais do que o basicão. E às vezes o novato chega e pergunta e aquilo permite um outro viés de compreensão, né? Então, acho que é bem importante, assim, para ajudar aí na questão do orgulho, né? Sim, sim. Porque no fundo é sempre, né? Mesmo do novato, do veterano, enfim, nesses dois opostos, que tem isso também, né? A pessoa super veterana que não quer também correr o risco de se expor porque não sabe tal assunto, né? Tem de tudo aqui, claro. Chega aquele que é orgulhoso porque acha que sabe tudo. É o contrário, né? Tem aquele aluno não, aquela personalidade que não consegue se colocar na condição de aluno. Sim. Não é verdade? Então ele chega Que a querendo dar pessoa aula, não né? consegue, a pessoa só senta para dar aula, para responder. Ela não consegue fazer pergunta. E aí ela Ou não seja, vai não consegue aprender. se colocar na situação de aprendente, Isso, né? aí não aprende, né? Isso é bem sério também. É o outro lado do orgulho. Exatamente. Né? É orgulho também, claro. Sim. Vera, na página 11, na pensenologia, segunda linha, lá no final, fale um pouco sobre a autopensenidade preconceituosa.
Eu tenho muitas ideias preconcebidas sobre mim mesmo, né? Sobre as prováveis dificuldades que eu tenho. Eu não sou capaz disso, eu não vou sentir isso, eu não vou sentir aquilo, e isso me impede de fazer uma série de coisas. Seria mais ou menos essa questão. E, especificamente, preconceitos externos, eu assumo que eu tenho muito preconceito, só que eu tenho consciência em relação a isso. Mas a questão externa, né? Mas o problema é o que eu penso de mim mesmo.